você pegue a sua Bíblia agora, lá no livro de Mateus, no capítulo número 4, o texto que fala sobre a tentação de Jesus, abra lá comigo, por favor, vamos ler os primeiros 4 versículos desse capítulo, para nós fazermos uma reflexão neste momento e podermos ampliar a nossa consciência daquilo que Deus está realizando nesse momento da história. Mateus capítulo número 4, versículo 1 a 4 diz assim, preste atenção: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quero que você agora me acompanhe em uma oração, e quero que você peça a Deus para que Ele nos dirija nesta reflexão, neste momento. Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem nos dado, nos concedido. Quero pedir que Tu abençoe cada um dos meus irmãos, dos nossos ouvintes, desses que estão nos assistindo lá em suas casas e em outros lugares, meu Deus. Aqueles que vão, de alguma forma, Senhor, entrar em contato, Senhor, com este vídeo, Pai, vai estar assistindo em outro momento. Abençoe em nome de Jesus Cristo, eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Eu quero aqui nesta noite, assim como o apóstolo Paulo, comunicar a vocês, como diz lá no livro de Romanos, algum dom, algo que Deus está trabalhando na minha vida e que possivelmente pode estar trabalhando na sua, porque o Espírito Santo que trabalha em mim também trabalha em você, e nós como igreja precisamos ser maleáveis, trabalháveis, precisamos estar flexíveis na mão do Senhor, para que Ele possa fazer a obra que Ele quer fazer em nossa vida. A palavra do Senhor nos mostra que a sua vontade perfeita não pode nunca ser abalada. A Bíblia diz que Deus possui uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E essa perfeita vontade de Deus não pode ser frustrada. Há um plano, há um projeto. Os propósitos de Deus, já dizia Salomão, não são frustrados, são eles que prevalecerão. Todos nós fazemos muitos projetos, muitos planos, mas a Bíblia diz que aqueles que Deus fez é que prevalecerão. Por isso, eu não quero de forma alguma ficar realizando nenhum tipo de especulação. Eu não quero ficar aqui tentando adivinhar o que Deus está fazendo. Eu quero dizer a você aquilo que o Espírito Santo está falando ao meu coração, e aí você percebe se isso faz sentido, se isso também de alguma forma está sendo aí trabalhado no seu coração. É muito sintomático, perceba como Deus está chamando a atenção de todos nós. Você percebeu que esta enfermidade
a Covid-19, o coronavírus, está, de fato, acometendo em maior número as pessoas mais idosas. Isso tem me chamado muito a atenção. Hoje eu lia uma reportagem de um sacerdote que ofereceu a máquina, o respirador que a sua comunidade comprou para ele, para, na verdade, ser usado para uma pessoa mais jovem. E este morreu. É muito interessante, porque o continente que mais está sendo assolado, diferentemente do que nós imaginávamos que seria a Ásia, é a Europa. E a Europa, conhecida como o velho continente, está sendo muito solapada, sacudida. E uma das coisas que nós temos conhecimento, e você também tem conhecimento, é que a igreja da Europa, ela estava se esfacelando. Muitos lugares de culto viraram pubs, que são bares. Muitos lugares viraram casa de espetáculo. Muitas igrejas se transformaram apenas em ponto turístico. E sabe quem é que estava frequentando as igrejas, na sua grande maioria? As pessoas idosas. Quem estava frequentando as igrejas não eram os jovens, não eram as pessoas que hoje nós chamamos de grupo de risco, eram as pessoas idosas. E é muito sintomático, muito singular, que essas pessoas que frequentavam as igrejas, o Senhor está recolhendo de maneira pontual. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de sensacionalismo, mas isso é notícia. Eu não tenho dados, não ouvi ninguém falar sobre isso. Não tenho nenhum dado estatístico. Talvez a gente saiba mais à frente. Hoje nós não podemos, mas é muito sintomático. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que estão dizendo que isso é sinal da ira de Deus. Pois eu quero te dizer que eu, pastor Paulo, acredito que isso seja de fato a manifestação da misericórdia de Deus, da misericórdia do Todo-Poderoso, nos chamando a atenção, levando para si aqueles que tiveram a oportunidade de viver, quem sabe, em sua grande maioria, não estou falando em 100% daqueles que morreram, até porque nós temos outros países, mas você sabe que a Europa estava se tornando ou ateia ou muçulmana. E Deus está solapando com esses acontecimentos, mas de uma forma muito pontual. As pessoas, e a gente lamenta profundamente as mortes, não quero parecer insensível, cada morte é lamentável, mas nós precisamos ver o cenário que Deus está pintando, ou que Deus está permitindo que se pinte. A gente diz, Deus está fazendo juízo ao mundo. Meu irmão, preste atenção, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. É isso que a palavra de Deus fala no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles
que são desobedientes ao Evangelho. Por isso, nós que vivemos na graça, eu posso enxergar nessa situação não um Deus irado, mas um Deus misericordioso, um Deus que está olhando para nós com amor, com muita misericórdia, e está nos dando a oportunidade de observar, de perceber que o projeto, o processo humano está chegando num ponto que nós precisamos despertar para essas realidades, as realidades espirituais. Queridos, você, quando lê a Bíblia, você ouve muito, ou você lê muito sobre 40 na Bíblia é muito significativo. 40 foi os dias que Noé choveu, e Noé esteve lá debaixo de chuva, dentro da arca. 2 períodos de 40 foi que Moisés ficou no Monte Horebe. Elias precisou de 40 dias de caminhada para que o Senhor falasse com ele de uma maneira que de fato o impulsionasse de novo para a rota que Deus tinha colocado na sua vida, ou no processo da história que Deus estava trabalhando. Tantos períodos de 40, e nós lemos o texto que fala sobre Jesus antes do seu ministério, passando 40 dias no deserto. Nós estamos ouvindo falar muito sobre quarentena. Só que a quarentena que hoje acabou se transformando numa palavra com um conceito totalmente diferente, que nasce de fato, alguns discordam disso, mas lá no século XIV, quando aconteceu a peste bubônica, e sabe aonde começou? As pessoas acham que isso tudo é uma coincidência. Irmãos, eu não creio em coincidência, eu creio em propósito. Chamo de Jesuscidência. Isso, na verdade, precisa ser observado à luz do que Deus está fazendo, à luz, e preste atenção, eu não creio, é uma compreensão minha, que Deus é responsável por toda a história humana. Eu creio que Deus é responsável pela história da salvação, por aquilo que Ele está realizando na terra, e não que os homens estão fazendo, e que aqueles que não se ajustam ao seu projeto que vai prevalecer, Ele de alguma forma faz convergir, como vemos histórias até mesmo dentro da Bíblia, que Deus diz que endureceu o coração de Faraó, que o Senhor chama a Ciro e tantos outros, Nabucodonosor, para que os seus atos pudessem contribuir de alguma forma com o seu projeto maior. Eu não acredito que Deus seja responsável por toda a história da humanidade, mas Deus está trabalhando acima de tudo na igreja. Eu creio nisso com todo o meu coração, na história da igreja. E aí a gente precisa começar a ver os acontecimentos da nossa perspectiva e da perspectiva bíblica. Nós não podemos simplesmente ignorar os fatos, é verdade, mas nós precisamos ver, à luz da palavra de Deus, o que Deus está querendo trabalhar em nós. Aí quando eu vejo a Bíblia Sagrada nos mostrando que Deus vai começar pela sua casa, e Ele começa a colocar as coisas em ordem, chamando a atenção de todos nós, de você que não está no grupo de risco. Deus, até agora, não há notícia, pelo menos
sei de crianças que faleceram, e se existem, assim, situações muito únicas, mas é consenso que criança de 0 a 9 anos não morre, e que a maioria dos que falecem são aqueles que já viveram mais. Alguém pode dizer, acaso? E tenho que repetir, não acredito em acaso. Deus tem uma vontade, Deus tem um projeto perfeito. Por isso, eu quero que você perceba, as pessoas acham que é simplesmente coincidência. Você sabe que a maior onda de peste que já existiu em toda a história da humanidade, e que culminou de alguma forma, não foi só, mas que culminou de alguma forma também com o descobrimento do Brasil, foi a peste negra. E que sabe aonde começou a peste negra? Na China. E sabe qual é o primeiro, os casos que foram primeiro escritos? Em Hubei, na China. E sabe aonde é Hubei, na China? E muito comum hoje a gente entrar em contato. A capital de Hubei é Wuhan. Isso aconteceu lá nos anos 1300. E sabe quem foi também naquele período que mais foi assolado? A Europa, com cerca, segundo números, 30% de morte. Foi algo devastador. E qual foi o país que entrou primeiro depois da China, mais forte? Itália. A história se repetindo. Não estou dizendo porque aquela peste é sem precedentes. Agora, o que nós precisamos entender é o que Deus está falando com isso tudo, porque as coisas estão seguindo nessa direção, e como eu estou falando, não estou aqui sendo alarmista de forma nenhuma. Eu estou apenas querendo que nós entendamos o que é que está acontecendo em nosso tempo. Se a Bíblia diz que Deus começa a organizar todas as coisas a partir da sua casa, e se é a partir da sua casa, e aí então, como diz o apóstolo Pedro, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, já citei. E eu quero agora que você comece a observar, porque, como eu estava falando, quarentena foi sempre um período, agora tomou, como eu já disse, outro conceito. Tem quarentena de 7 dias, de 15 dias, porque a palavra já tomou um outro tipo de significado. Mas na Bíblia, quarentena, período de 40 dias, era muito significativo. Essa palavra na Bíblia, 40, é muito forte. E sempre que acontecia isso, o Senhor, Ele permitia que o seu povo ficasse confinado, como foi Noé, como foi Moisés, como foi Elias, como foi Jesus, e tantos outros que eu não tenho tempo para falar, porque Ele queria fazer algo novo, porque Ele queria dar uma nova sequência àquilo que estava acontecendo até então. É muito significativo que Deus tenha colocado isso na sua palavra, e que agora a gente ouça tanto falar em quarentena. Quando Jesus foi para o deserto, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. O diabo foi aquele que tentou, mas a Bíblia diz que foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto. E eu creio que esse é um tempo para nós refletirmos todos os nossos conteúdos. E nós, irmãos, corremos o risco de ter um sentimento perigoso, que é quase uma negação do que está acontecendo. A gente tenta vencer
as frustrações com expectativas melhores. E às vezes a gente fica falando de esperança, mas não é a esperança da Bíblia. Às vezes nós estamos colocando novas expectativas sobre frustrações antigas, porque a nossa esperança não vem das autoridades sanitárias. A nossa esperança não vem da profilaxia, da limpeza que fazemos. A nossa esperança vem de Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada. E aí a gente começa de novo a colocar a nossa esperança, sabe? Porque a economia vai voltar a funcionar, porque tudo vai voltar ao normal. Irmão, preste atenção, não vai voltar ao normal, não seremos mais os mesmos, e eu não sou catastrófico. Agora nós é que vamos decidir se o que vem depois é bom ou é ruim. Por que, pastor? Você pode estar perguntando. Porque nós não podemos ter pressa que isso acabe. Nós temos que ter pressa de aprender o que Deus quer nos ensinar. Não tenha pressa de sair do problema. Tenha pressa em aprender o que Deus quer te ensinar no problema. Isso é muito sério. A Bíblia Sagrada fala que Jesus um dia estava lamentando sobre algumas cidades. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 21, que diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco, com grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sabe o que Jesus está falando? Deixa eu traduzir isso para você. Isso é muito sério. Quando você olha para a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, e observa aquilo que o Senhor está falando aqui para os seus contemporâneos, é muito significativo. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte: a bênção, o milagre, a cura que aconteceu para vocês, fizeram vocês piores. Preste atenção nisso, irmão, porque isso é muito sério. Estas cidades, do ponto de vista de Cristo, pioraram com os milagres, pioraram com as bênçãos que receberam de Jesus Cristo. Então nós não temos que ter pressa. É claro, é legítimo nós estarmos querendo que isso tudo passe, mas nós não podemos deixar de forma alguma que a pressa de querermos ver a situação resolvida, a pressa de querermos vermos a situação resolvida, nos impeça de sermos abençoados nesse período. É muito importante também que a gente faça uma leitura correta de todos os acontecimentos, porque infelizmente, meus irmãos, há pessoas que simplesmente estão deixando com que esse momento se transforme apenas em um momento, muitas vezes, de distração, de lazer, assistindo filmes e coisas dessa natureza. E quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você observa que os períodos de quarentena bíblica, os períodos bíblicos de quarentena, eles são de verdade períodos
em que o Senhor estava trabalhando nesses homens que eu citei, para que um processo de cura, de bênção, de transformação acontecesse. E eu quero, nesta noite, pedir que nós possamos estar também sensíveis a isso. É um momento de quarentena, é um momento em que Deus está de verdade fazendo uma depuração, permitindo que essa situação toda aconteça e faça uma depuração. Eu quero que você entenda o que Deus está permitindo que aconteça, para que nós possamos estar juntos, em nome do Senhor Jesus, juntos, orando, buscando, clamando, nos colocando diante de Deus, sempre, para que aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo conosco, como igreja, possa estar nos melhorando. E eu sei que quando o Senhor fizer isso tudo passar, que tudo isso passar, nós estaremos muito melhores para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de lembrar a vocês que o Brasil, irmãos, preste atenção, isso é muito sério. O Brasil foi descoberto, numa quarentena. O Brasil foi descoberto numa quaresma. Você sabe que a quaresma começou oficialmente no século IV, mas que sempre houve uma preparação para a Páscoa, sempre houve uma preparação para a Páscoa. E 40 dias antes das festividades da Páscoa, todos os cristãos do mundo por séculos se preparavam para o momento de comemoração mais significativo da história da cristandade: a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E quando o Brasil foi descoberto, por que a primeira porção de terra foi chamada de Monte Pascoal? 62 quilômetros ali perto de Porto Seguro, porque exatamente era esse período que eles estavam vivendo, esses 40 dias de preparação para a Páscoa. Primeiro nome que o Brasil teve, Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Eu quero dizer a você, meu irmão, que o Brasil nasceu dentro de um período muito único na história da humanidade, e que nós somos praticamente o último continente a ser atingido por essa pandemia. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que nós temos um papel profético na história da humanidade, na história que está acontecendo agora. Não é por acaso que o Brasil passou por todas as transformações que passou nesses últimos anos. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que você esteja atento, porque de fato, de verdade, nós estaremos juntos, muito mais forte como igreja, neste período, e que você se una a mim, esteja ligado aí na sua casa, esteja ligado aí nas suas orações, porque esse tempo é um tempo que Deus está trabalhando, assim como trabalhou na vida do Senhor Jesus, antes dele começar o seu grande ministério, antes dele começar todos os milagres que aconteceram. O Senhor está trabalhando com a igreja. Eu quero que você se una a mim em oração nesta noite, para que nós possamos estar preparados para isso que o Senhor está fazendo
em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu digo, tudo que eu falo aqui, não tem conotação de sensacionalismo, como já falei, nem de especulação. É a impressão do meu coração. É algo que Deus tem colocado na minha consciência, na minha alma, no meu espírito. E eu gostaria de orar com você neste momento, para que a gente pudesse estar pedindo ao Senhor que nos dirige, nos oriente nesta hora. Feche os seus olhos aí na sua casa, no seu lar, e vamos buscar a Deus nessa direção. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero, Senhor, agora junto com os meus irmãos, lá onde eles estão, em suas casas, pedir, meu Deus, que Tu dê a capacidade de entendermos, Senhor, esse período de 40, esse período, meu Deus, de quarentena, que até a Tua igreja está vivendo, Senhor. Período que eu creio que é de misericórdia, não de castigo. Senhor, nos ajuda a manter a nossa fé, a manter, Senhor bendito, a nossa consciência de fato, meu Deus, voltada para as coisas elevadas. Abençoa cada lar, cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Pai, que a Tua igreja, Senhor, floresça, que a Tua igreja, meu Deus, possa, ó Deus, eclodir de uma maneira totalmente diferente. Nós sabemos, ó Pai, o nosso papel na história. Nós não queremos nos furtar a nossa responsabilidade. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus.